A Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. A virgindade de Maria, ela é um dogma de fé definido desde os primeiros séculos. O que ele falou, sob o ponto de vista judaico da coisa, é que Maria, mãe de Jesus, ela era virgem e não era. Ela, como assim? Por que, entre tantas outras mulheres da história, uma jovem simples de Nazaré se tornaria a mãe do Salvador? O que há por trás desse mistério milenar? A virgindade de Maria é um símbolo, um milagre, um ponto de fé ou de controvérsia? Você já parou para pensar sobre isso? Essa é a história de Maria, a Virgem Escolhida. E queremos saber o que você pensa sobre isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, sempre com respeito, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Em uma pequena vila chamada Nazaré, viveu uma jovem que o mundo jamais teria notado. Ela era comum, como tantas outras de sua época, filha de uma tradição milenar, acostumada ao silêncio, à obediência e à rotina. O nome dela era Maria. Naqueles tempos, não havia muito espaço para os sonhos de uma jovem. Seu destino era traçado entre as paredes da casa, as tramas do tecido e o compasso da fé herdada. Mas a vida, às vezes, escolhe caminhos inesperados. A história conta que Maria foi surpreendida com a presença de um anjo, um mensageiro celestial, chamado Gabriel, que se apresentou com palavras incomuns para uma jovem comum. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria se perturbou com aquelas palavras. Ela não era alguém acostumada a elogios, muito menos a mensagens do céu. E o que veio a seguir mudou tudo. Você conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado o Filho do Altíssimo. Mas havia um detalhe que não poderia ser ignorado. Maria era virgem. Ela mesma pergunta: como acontecerá isso se não conheço homem algum? Essa pergunta atravessa os séculos. Não apenas como uma dúvida de Maria, mas como o espanto da humanidade diante do mistério. Na lógica do mundo antigo e, de certa forma até hoje, uma gravidez sem relação conjugal era inconcebível, literalmente e simbolicamente. Maria sabia do que seria acusada. Na sociedade judaica do primeiro século, uma mulher prometida em casamento que aparecesse grávida antes da união oficial corria risco de ser rejeitada ou até apedrejada, segundo os costumes da lei. O escândalo não era apenas moral, era público. Famílias inteiras poderiam ser manchadas por causa de um ato fora do esperado. E o mais surpreendente é que, mesmo sabendo de tudo isso, Maria aceitou. Aceitou carregar dentro de si uma promessa que ninguém mais podia ver. Aceitou ser incompreendida, aceitou ser questionada, talvez até pelos mais próximos. Era difícil explicar que aquela gravidez não vinha da desobediência, mas da obediência. Difícil fazer com que alguém acreditasse que não houve traição, mas fé. Do ponto de vista histórico e textual, a ideia de que Maria, uma virgem, conceberia um filho não surge do nada. Ela se ancora em uma profecia antiga, registrada no livro de Isaías, datada aproximadamente do século 8 a.C. O texto encontrado em Isaías 7,14 declara: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. No hebraico original, o termo utilizado é Alma, uma palavra que pode ser traduzida como jovem mulher em idade de casar, e em alguns contextos, virgem.
Quando os tradutores judeus do século III a.C. verteram esse texto para o grego, na versão conhecida como Septuaginta, optaram por usar o termo Parthenos, que significa de forma clara, virgem. Foi essa versão, a grega, que moldou a interpretação messiânica da profecia entre os judeus helenizados e posteriormente os primeiros cristãos. Para eles, o nascimento virginal não era apenas uma maravilha isolada, era o cumprimento literal de uma promessa profética. Maria, ao conceber sem pecado algum, não apenas enfrentava as consequências sociais e pessoais de sua condição, mas também, ainda que de forma silenciosa, se colocava como a mulher mencionada nas Escrituras. Na visão do cristianismo primitivo, essa conexão entre Maria e Isaías não era forçada, ela era inevitável. O filho que nasceria dela seria chamado Emanuel, nome que em hebraico significa Deus conosco. Essa designação transcendia um nome próprio. Tratava-se de uma identidade, um sinal teológico. Aquele que viria ao mundo seria mais do que homem, seria Deus em forma humana, nascido de uma mulher, fora dos moldes naturais da geração. A figura de Maria, embora nascida dentro do contexto judaico do século I, transcendeu o tempo e os limites de uma única crença. Sua presença pode ser encontrada com variações significativas em 3 das maiores tradições monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e, de forma indireta, o próprio judaísmo. No cristianismo, Maria ocupa lugares distintos conforme a tradição. Entre os católicos, ela é chamada de Mãe de Deus, um título formalizado no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Essa designação não se refere à origem divina de Maria, mas à natureza divina do filho que ela gerou, que é Jesus. A doutrina católica a exalta como a Imaculada Conceição, livre do pecado original desde a sua concepção, e proclama a sua assunção ao céu. Além disso, Maria também é entendida como intercessora, alguém que pode rogar por aqueles que recorrem a ela, baseada na interpretação que ela desempenhou nas bodas de Caná e na sua constante presença ao lado de Cristo. Já nas igrejas ortodoxas, a veneração mariana é igualmente intensa, embora com ênfases diferentes. Ela é chamada de Theotokos, mas sua maternidade divina é celebrada principalmente nos ícones, liturgias e festas. Na espiritualidade ortodoxa, Maria representa a ponte entre o humano e o divino, símbolo do que a humanidade pode se tornar quando plenamente aberta à vontade de Deus. No entanto, entre os protestantes, a abordagem muda drasticamente. Com a reforma do século XVI, liderada por figuras como Lutero e Calvino, houve uma rejeição à veneração dos santos, incluindo Maria, por considerarem que esse tipo de culto não possuía base o suficiente nas Escrituras. Apesar disso, Maria não é ignorada. Ela é respeitada como um modelo de fé e obediência, uma mulher agraciada e digna de admiração, mas sem o papel de mediadora ou intercessora. Fora do cristianismo, a figura de Maria permanece relevante, especialmente no islamismo. No Alcorão, livro sagrado do Islã, Maria, chamada de Maryam, recebe um destaque singular. Ela é a única mulher mencionada pelo nome e é considerada a mais pura entre todas as mulheres. O capítulo 19 do Alcorão é inteiramente dedicado a ela. Sua virgindade é afirmada com clareza e seu filho, Isa, Jesus, é reconhecido como um profeta poderoso, nascido milagrosamente por decreto divino, sem intervenção de homem. Para os muçulmanos, Maria é símbolo de pureza, fé e submissão à vontade de Deus. Ela é um exemplo a ser seguido, não como mediadora, mas como serva exemplar do Altíssimo. E se Maria, a mãe de Jesus, nunca fosse virgem? Essa pergunta por si só desafia séculos de tradição e doutrina. Mas não se trata apenas de negar um dogma.
Trata-se de compreender por que essa virgindade foi e ainda é tão essencial na construção da figura mariana. Historicamente, a ideia de nascimento virginal já era conhecida em culturas anteriores ao cristianismo. Mitos greco-romanos falavam de deuses nascidos de mulheres humanas tocadas por forças divinas. A diferença, no entanto, é que no caso de Maria, não se tratava de uma invasão mítica ou violenta do divino sobre o humano, mas de uma aceitação consciente, voluntária e silenciosa. A virgindade, portanto, não representa apenas pureza sexual, mas a total disponibilidade a um plano superior. Maria é virgem, não por acaso, mas porque sua maternidade não é produto do desejo humano, e sim da iniciativa divina. Se ela não fosse virgem, o nascimento de Jesus seria lido de maneira distinta. Ele não viria como Adão, nascido sem pecado, mas como mais um elo da cadeia humana, marcado pela herança comum de todos. Do ponto de vista teológico, a virgindade é o selo do milagre. É a afirmação de que aquele nascimento não pode ser explicado biologicamente. É um rompimento com a lógica, um sinal. Por outro lado, do ponto de vista histórico-crítico, alguns estudiosos questionam se a interpretação da profecia de Isaías 7,14, que fala de uma virgem, não seria resultado de uma tradução grega mais simbólica do que literal. Na língua hebraica, como já vimos, o termo alma também pode significar apenas jovem mulher. Mas, independente da tradução, a tradição cristã escolheu sustentar a virgindade de Maria como fundamento teológico, não como um simples dado anatômico, mas como um gesto espiritual. A maternidade sem posse, a entrega sem desejo, o início de algo radicalmente novo. Se Maria não fosse virgem, talvez o cristianismo não teria se estruturado com a mesma ênfase na encarnação como um ato exclusivamente divino. Talvez Jesus seria visto como mais um profeta, e não como o filho unigênito. A pergunta permanece válida, mas sua força está justamente naquilo que ela revela. A virgindade de Maria não é apenas um detalhe periférico, é um pilar simbólico, espiritual, doutrinário, que molda toda a compreensão sobre o nascimento de Cristo. E é por isso que, mesmo hoje, em tempos de ciência e crítica, a ideia de uma virgem grávida continua incomodando, fascinando e inspirando.